Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Telos Mundi com o podcast Educação de Impacto, a educação que transforma o mundo. Nós estamos aqui hoje com duas convidadas super especiais e vamos tratar sobre o tema de educação emocional nas escolas. Eu sou Diego Nogueira, sou consultor de negócios, mentor, empreendedor e acredito piamente que a educação tem o poder de transformar a nossa sociedade para melhor e por isso nós estamos aqui trazendo profissionais renomados que estão fazendo toda a diferença nesse universo. Então, Mariana Pinto e Bárbara Romeiro, vocês que têm uma experiência e uma jornada nessa parte de educação emocional com as escolas, contem um pouco aí da história de vocês e como é que vocês foram parar nesse universo da educação. Perfeito, Diego. Obrigada, primeiramente, aí pelo convite. Bom, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga e desde o início da minha atuação eu comecei a trabalhar dentro da área de treinamentos e capacitação. Obviamente que como bom psicólogo a gente precisa também atuar na clínica e nos atendimentos individuais eu comecei a perceber que era necessário ampliar um pouco mais, né? Aliar todo o processo de terapia, mas também é um processo de formação de educação, não só educação socioemocional, mas educação dos pais, educação de todo o ambiente ali, né, que é responsável por essa criança ou por esse adolescente. Então, logo no início, eu fazia os atendimentos de criança, adolescente, família, e eu comecei a sentir essa necessidade de ampliar a atuação, que vai além da terapia. Então, a Grow nasceu com esse propósito lá em 2019. A gente tinha um outro nome na época, mas a gente tinha os encontros com foco em família. Então, precisavam vir para os atendimentos pai, mãe, criança, né? Todos os adultos responsáveis ali por aquele ser humano. E ali a gente desenvolvia, através de atividades lúdicas, de jogos, dinâmicas, oficinas, desenvolvia conhecimentos. Quais conhecimentos? Inteligência emocional, autoconhecimento, comunicação não violenta, feedbacks, né? Uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais direcionada para a idade, para o perfil comportamental. E socialização, porque o ser humano ele é um ser social. Aí, em 2022, eu conheci a Bárbara. Eu atendia a família dela, né? Ela me contratou como psicóloga para atender ela e o filho, o Rafa. E aí, durante muito tempo, a gente trabalhou ainda, eu como psicóloga da família. E quando ela entrou nessa área, que aí ela vai dizer um pouco mais, né, detalhado, eu falei, não, vem pro lado de cá, que agora eu que preciso da sua ajuda e do seu suporte para a gente criar, de fato, algo mais estruturado. Maravilha. E você, Bárbara? Bom dia, obrigada pelo convite. É muito emocionante para a gente estar aqui, porque falar de educação é aquela coisa que eu sou apaixonada, encantada com isso, e acho super necessário a gente estar sempre falando sobre isso. E eu me considero educadora emocional. Hoje eu estou como uma formadora da nova geração. Foi um propósito que eu encontrei quando eu comecei a ter dificuldade na educação do meu filho. E aí, como a Mari trouxe, eu procurei um profissional. Eu entendo que há um ditado africano que diz que é preciso uma tribo para educar um filho. Então, uma criança, né? Não um filho, uma criança. E dentro dessa minha tribo que eu conto, que é escola, as atividades físicas, então o técnico, eu tenho um suporte psicológico, que foi a terapia. E com isso eu já estava em paralelo, me desenvolvendo e fui fazer coach infantil específico para criança, para adolescente. Fui fazer PNL também como mais uma ferramenta para entender o perfil, como que a gente funciona, como que o nosso cérebro funciona. Fiz uma pós em neurociência, educação e desenvolvimento. E fui juntando todos esses recursos para ajudar nessa formação de um treinamento. Foi quando eu me conectei com a Mari para um outro lado. Agora, Mari, olha só, não quero mais, ou melhor, não quero mais. Além da terapia, além do Rafa, o que você acha da gente juntar as forças e os conhecimentos para a gente fazer uma atuação maior? E foi quando a gente montou os treinamentos para os públicos específicos. Então, vamos desenvolver criança nas suas habilidades emocionais. Vamos desenvolver os adolescentes, dando a eles voz e que eles se conheçam, principalmente autoconhecimento, para melhorar a comunicação em casa, com os professores.
E com isso a gente foi crescendo, até que a Grow se tornou Grow por esse crescimento, por entender que, além da comunicação, que foi a nossa origem, tem outras habilidades socioemocionais que precisam ser desenvolvidas nesse conjunto e que faz a gente ser um adulto saudável emocionalmente, inteligente emocionalmente e que com isso a gente chega num sucesso. O sucesso no contexto que cada um tiver. No conceito que cada um tiver, você alcança quando você está nesse alinhamento, em ecologia com todo o seu ser. E hoje a gente foi percebendo, dentro do universo das dificuldades do cotidiano da sociedade, algumas necessidades. E com isso a gente foi, olha, podemos ajudar aqui, podemos ajudar mais especificamente as famílias, os professores, o universitário. E com isso a Grow foi ganhando mais musculatura a partir das demandas que vinham para a gente. Entendi. Então, vocês trabalham hoje com crianças, adolescentes e os professores também. E a família. Isso. E os universitários, E os universitários? Por que a gente entende? Que o ser humano, ele começa ali numa idade de 3, né? A gente fala que a gente atende a partir de 3 anos. E ele não tem idade, fim, né? Ele vai se desenvolver até o último dia de vida. Então, a gente conseguiu entender que existem faixas etárias que se aproximam ali dentro de habilidades que são necessárias para aquela faixa. Então, a gente tem a Grow Kids, que é voltada para crianças de 3 a 12 anos. Então, Grow Kids funciona para que a criança possa melhorar o seu comportamento emocional, a sua reação, a inteligência, né, social. Então, com isso, a gente tem encontros semanais em grupo para que a gente vá, através do brincar e do jogo, da ludicidade ali, trabalhar essas habilidades humanas para a criança. Aí, de 13 até os 16, a gente tem a Grow Teens. De 13 a 16 anos é aquela fase de identidade, é uma fase onde, naturalmente, o adolescente busca, né, no outro se aceitar, pertencer, se conectar. Quais são as habilidades necessárias? São outras habilidades. Uma habilidade de autoconhecimento, de identidade, de valores, de comunicação, de interação. Então, são pilares que se ajustam a depender da idade que aquele ser humano está inserido, né? Aí, do 16 em diante, a gente tem o universitário, que é a galera que entra na faculdade buscando conhecimentos técnicos, acadêmicos. Mas o mercado de trabalho onde ele vai se inserir exige dele habilidades socioemocionais, comportamentais. E aí, será que as faculdades estão ensinando esse tipo de habilidade? Então, a Grow University entra para trabalhar as habilidades humanas em soma com as habilidades acadêmicas. Então, Grow Kids, Grow Teens, Grow University. Paralelo a isso, a gente tem os adultos, que são responsáveis por esses seres. Durante a infância e a adolescência, são os pais. Então, Grow Parents, que vai trabalhar o quê? Acolhimento desses pais, treinamento para esses pais. Porque eu não sei vocês, mas eu, quando me tornei mãe, eu não fiz um curso de mãe. Eu fui vivendo a minha maternidade, apanhando, sentindo na pele ali a necessidade de me ajustar em várias áreas. Porém, não tinha ninguém, né? Uma orientação. Tinha os livros. E aí foi quando a gente identifica que o mercado hoje tem, né? Cursos. Curso para mãe, curso para pai, curso para educar o seu filho sem birra, curso para isso. Então, foi uma necessidade que a gente percebeu também de capacitar esses pais. Então, Grow Parents vem para trabalhar os pais. E é curioso que, normalmente, a gente se prepara para qualquer coisa que vai fazer. Para maternidade. Não. Para parentalidade, a gente só vai, né? Você faz enxoval nos Estados Unidos, né? Você contrata enfermeira para dormir com seu filho. Você compra as melhores tecnologias de câmera, de tudo, mas você não trabalha a sua identidade, que vai ser uma nova identidade. Você não trabalha as habilidades, porque serão novas habilidades, mas isso ninguém olha. Eu não estou dizendo que a gente vem olhar para isso, mas a gente vem tratar essa falta, porque aí com essa falta você tem o quê? Comportamento reativo, comportamento agressivo, você tem a frustração do pai, da mãe com aquela situação. Justamente porque você não se preparou. A frustração existe por quê? Porque você foi pego desprevenido. Então, isso vai existir para sempre. Mas se você tiver uma bagagem que vai te ajudar, eu brinco que é o cinto do Batman, né? Você tem ali as habilidades. Se vai precisar usar ou não, você precisa conhecer a situação e conhecer as habilidades e escolher. O Batman, ele não tem poderes mágicos, né? O Batman, ele é o único herói que ele é humano e ele tem
habilidades para resolver a situação. Então, essa analogia é perfeita. Então, nós somos humanos, não temos superpoderes, mas o que a gente tem é conhecimento, para que a gente possa ajustar qual é a melhor habilidade para aquela situação. Então, se eu tenho um cinto cheio de habilidades, eu me sinto mais preparada para viver qualquer situação. Se eu não tenho essas habilidades no meu repertório, a situação vai acontecer e eu vou me frustrar, eu vou sofrer, eu vou, né? E facilita muito a vida da família, porque hoje falta tempo para estar junto, conectado, percebendo os sinais, entendeu? Quando você vê, já explodiu. E aí que você vai procurar ajuda quando já está meio que... já bugou. Então, quando você começa a fazer esse trabalho desde cedo, desenvolvendo a si e a dinâmica da família inteira, o reflexo vem lá na frente. Hoje, a gente pega os adolescentes que estão com reações que começaram a ser construídas lá na infância. Na infância, lá atrás. E, assim, a gente não trabalha passado, porque não é terapia, embora seja terapêutico. A gente não trabalha passado, mas o passado vem o tempo todo. Como eu ouvi a minha professora falar comigo e tal, lá na quarta série, e agora eu tô travada, eu não consigo fazer uma apresentação em público. Até porque os adolescentes de hoje, eles tiveram a infância na pandemia, e a gente sabe que a pandemia bloqueou muita coisa, né? O ser humano, ele ficou ali retido em várias áreas. Então, hoje, o foco dos adolescentes, né? O nosso trabalho com os adolescentes é resgatar aquelas habilidades que eles tinham, porque a gente nasce comunicador, a gente nasce espontâneo, a gente nasce criativo, a gente nasce feliz, buscando atender as nossas necessidades. Essa é a vida, é você buscar atender as suas necessidades. Agora, por que você não é feliz? Né? Porque provavelmente a forma de você buscar atender suas necessidades, ela não está se encaixando. Aí ou você deixa de buscar, ou você busca de uma forma agressiva. E aí a gente tem que encontrar o caminho do meio, né? Que não é nem passivo nem agressivo, é assertivo. E o significado que deu a cada vivência, como foi aquela fase que meu pai e minha mãe estavam trabalhando muito e eu fiquei mais sozinha, ou fiquei mais com a babá, ou passei o dia inteiro na escola. Que sentido eu dei aquilo? O que significou para mim aquilo? Porque agora tá chegando um reflexo, então, se passaram já tanto tempo fora, por que agora querem estar próximos? Então, a gente vai ressignificando também, de muitas formas, essa percepção de mundo quando chega nos adolescentes. E aí, só complementando o que a Mari trouxe sobre as fases, a gente vai acompanhando também essas fases de desenvolvimento. Quando os desafios vão surgindo, novos, a gente está ali para ajudar nesse primeiro fundamento, os primeiros passos. Então, quando entra na adolescência, que é uma fase complicada de eu não sou criança, mas também não sou adulto, eu quero autonomia, mas não quero responsabilidade, aquela confusão que acontece na gente. Então, o Agro entra para... Você se entendeu? O que acontece na adolescência? Num encontro passado, a gente estava falando sobre sono. Qual a importância do sono? O que acontece? Por que você dorme mais tarde? Por que você acorda, tem vontade de acordar mais tarde? Isso é natural, acontece. Mas por que é importante você dormir cedo, você buscar dormir cedo, buscar sem tela? Então, vai ampliando essa consciência, ampliando a visão deles para que eles se apoderem dessa necessidade. Não é a fala da minha mãe, que a gente ouviu isso, minha mãe falou isso o tempo todo. Mas agora não, é minha necessidade. Agora eu entendo que vai ser bom para mim. E aí eu compro essa ideia. E quando chega na universidade, é tudo novo também. É mais uma fase de ruptura e de apresentação do mundo novo. Porque agora sim eu sou adulto. Agora estão esperando de mim. E estão esperando de mim como profissional. Sim. E o que o mercado espera de mim? Como é que é uma vivência corporativa? Porque hoje um adolescente sai novo demais daquele ambiente estudantil, aquela dinâmica escolar, e já vai para uma universidade que já é uma ruptura total. Chegando lá, eu já saio tendo que encarar o mercado de trabalho. Às vezes, durante, eu já estou encarando o mercado de trabalho. E não tenho a menor clareza de como eu tenho que me comportar, qual é a postura, o que esperam de mim, o que eu tenho que entregar. Olha, eu tenho fases, eu vou ter que ter uma hierarquia. E a gente está vendo que está muito difícil. Essa relação intergeracional. E o mercado também mudou, né? Antigamente, um processo seletivo, ele tinha uma necessidade de habilidade X. Hoje em dia,
Não, hoje em dia as habilidades elas são completamente diferentes e a gente percebe que as faculdades elas ainda estão naquele modelo mais antigo, mais tradicional, Acadêmico, mais né? acadêmico. Então, assim como as escolas, e aí só para fechar, então ainda tem a Grow School, que foi também dessa leitura do apoio às escolas, né? A gente não vem em nenhum momento a gente está diminuindo o que a escola faz, porque a escola já faz muito. Mas a gente vem para somar, porque a gente sabe que a carga horária exigida, né, para uma sala de aula em relação a matérias técnicas, ela é uma carga horária muito grande. Hoje em dia, a gente ainda tem a questão das leis que exigem ali planos de ensino individualizados, né, que são os famosos PEIs. E aí o professor ele ainda tem a aula, produção de material e a produção desses planos individuais. Você acha que em que momento que o professor vai tentar assim, deixa eu conhecer os meus alunos, mas conhecer no individual? Não, ele vai chegar e vai falar: abram os livros. Botem na página tal, copiem, e ao mesmo tempo de cópia para todos, né? Então, a Grow School vem dessa necessidade de capacitar esse educador para ele perceber a necessidade dele se adequar aos diferentes tipos de aluno. Não estou falando de transtorno, estou falando de personalidade, de comportamento e de transtorno. Né? Porque Sem a gente que seja pesado. Né? muitas vezes a gente foca só no transtorno, né? DSM, no CID. Mas não, gente. Mesmo crianças que não têm diagnóstico, elas têm perfis diferentes. Necessidades diferentes, ritmos diferentes. E não é porque ela tem um transtorno, mas porque são pessoas diferentes. E isso é colocado em massa, né? Não, vamos fazer desse jeito porque é assim que tem que ser. Então, a Grow School olha para o professor, para o educador, para a escola como um todo, no intuito de dar essa mão, né? Dar esse braço. Vamos organizar? Vamos pensar em formatos de aula que sejam mais dinâmicas, mais livres. Vamos pensar nesse conteúdo aplicado, né? De uma forma em que o conhecimento seja prático e não simplesmente teórico. Vamos pensar numa prova que vai, de fato, avaliar o conhecimento e não a decoração, né? O decoreba. A gente foi aluno, a gente sabe como é que é. Ensino médio hoje, ele não prepara para a vida. Ensino médio prepara para vestibular. Né? E eu quero que venha aqui alguma escola, se apresente e diga que prepara para a vida. Eu não vejo. Você busca uma escola para preparar o seu filho para a vida? Não. A escola prepara o seu filho para fazer prova. E aí você, obviamente, como pai, tem que preparar para a vida. Mas eu não estou dizendo que está errado. Mas a escola, meu filho passa mais tempo, às vezes, na escola do que em casa. Então, não seria legal ter a escola também como parceiro de educação para a vida e não necessariamente só a educação acadêmica? E prepara para fazer a prova e nem sempre o aluno chega lá pronto, porque quantos dão bug, quantos dão branco. Ansiedade, né? Ansiedade. A emoção. Então, assim, eu preparo o teu conhecimento, mas não preparo você para, de fato, estar pronto para fazer uma prova, né? seguro, confiante para fazer a prova. E quando eu trabalhei numa empresa de gestão de pessoas, numa consultoria de gestão de pessoas, e me levantou a atenção para isso quando, nos processos seletivos, a gente observava que era difícil achar profissional. Eu falava, gente, mas tem uma fila aí de gente querendo trabalho, tem um monte de currículos bons. O que acontece? Por que está desconectado as empresas dos profissionais? E aí, um outro ponto que aparecia, que tem pesquisas que mostram que entre 10 profissionais, 9 são demitidos por falta de habilidade comportamental. E aí chega lá aquele currículo maravilhoso, né? Uma experiência sensacional, entra na empresa e não se adapta àquela cultura, não sabe comunicar com o time. Muitos perdem profissionais maravilhosos porque não se entende com a liderança, assédio moral, enfim, tantas coisas acontecendo que eu falava, gente, o que está acontecendo? Onde que a gente é treinado? Porque uma criança comunicativa, ela é um problema numa sala de aula. Sim. Ela é um problema na sala de aula. Só que lá na vida adulta você precisa ter comunicação. E boa. Um profissional que queira comando e controle é péssimo numa corporação. Mas uma criança obediente, que espera o comando e só faz o que foi pedido, é maravilhosa. Perfeita, né? Então, como é que a gente, no final, equilibra, né? equaliza isso? E foi o que nos moveu para vamos buscar esse ajuste nessa engrenagem desde cedo. Primeiro, ampliar a consciência do adulto de que precisa investir mais cedo na criança para ela ser, de fato, um adulto pronto para o mundo cheio de
num mundo dinâmico, ansioso naturalmente, um mundo globalizado, em que tudo impacta e que tudo muda muito rapidamente, que não tem previsibilidade, como que a gente lida com isso? A gente está vendo índices altíssimos de saúde mental. Isso vem da onde? Do nada? Inclusive, tem a NR1 aí, né, para as empresas, né? Tem várias leis que estão sendo colocadas pelo Ministério do Trabalho, porque aumentou muito o índice de depressão, Burnout, ansiedade generalizada. Então, como foi alarmante, assim, né, disparou, aí eles colocaram essas normas aí que em 2026 começa a gerar até multa, né? A empresa que não tiver seguindo isso vai ter que pagar uma multa. A gente sabe que no Brasil todo mundo quer dar um jeitinho, né? Muita gente vai postergar, ou vai fazer uma NR1 de qualquer jeito, né? Mas aí o impacto vem lá na frente, né? Sim. Como a gente vê, às vezes o barato sai caro, né? Sai caro, afastamento. Não, e aí você cobra do colaborador um resultado. Só que você não desenvolve as habilidades que ele tem ali, só que você não estimula, não desenvolve, não traz a clareza de que ele tem a capacidade de alcançar aquele resultado. Então, você só cobra o resultado. E aí, ele se vê cobrado, perdido, desorientado, com medo, travado, insônia, depressão, ansiedade, excesso de peso, falta de sono, né? Culpa, porque deixou os filhos em casa para fazer ali e não é reconhecido. E aí não tem o resultado. Mas não é que ele não tem capacidade e consciência do que ele tem que fazer, mas ele não se vê apoiado, ele não se vê confiante, ele não se vê elogiado, ele não vê que ele tem essa capacidade ali para alcançar o resultado, né? Ele só vê o número, o prazo e a pressão. Exatamente. Como eu atuo fazendo consultoria para empresas, eu vejo muito isso, né? Tem problema de comunicação, as pessoas não sabem se comunicar, não sabem entender o outro, meta, né? Foco em números. E a mesma coisa na escola, na universidade. A gente só vê propaganda de universidade, de escola. A Bárbara falou isso ontem. Passou tantas por cento de aprovação, tá? Mas a que custo? E a aprovação na vida, né? E a qualidade de vida e a felicidade. Né? Eu andei fazendo umas pesquisas também para nível médio, até para o meu filho, que eu conhecendo o perfil dele, eu falo assim, será que o perfil dele tá numa federal? Será que o perfil dele é ser um acadêmico? Porque ele é tão prático, ele é tão mão na massa, ele é objetivo, ele quer ver resultado. Será que é uma federal que tem um tempo maior até para se formar, para ir pro punch mesmo? Ele é o perfil dele? Aí quero ouvir as escolas. Mas o foco é esse, vamos passar numa federal. Vamos passar. E quando você vê os cartazes, é só o menininho ali, né? Com diploma na mão. É só isso, com diploma na mão. E a gente que está na university, a gente vê eles entrando completamente perdidos. Porque fizeram uma escolha sem muita clareza. Porque é muito cedo demais. Porque acham que aquela escolha aí é para a vida e a gente sabe que não é. Porque o pai não vai deixar ele parar no meio, porque ele vai ter que terminar, porque precisa terminar o que começou. Ou o menino sai no 12º período de engenharia e não sabe o que vai fazer. Qual é o teu plano de ação? Qual é o seu plano de carreira? Como é que você faz agora? Não tem. A gente teve um aluno, que esse eu gosto de contar, né? Que ele tinha, durante todo o treinamento ali, o foco dele era ser veterinário. E aí, a Bárbara trouxe para ele. Tá bom, então, vamos fazer uma simulação. Como eu disse, os nossos encontros, eles são práticos. Os slides, eles são apenas meramente ilustrativos para ter ali como apoio. Mas a situação é essa. Qual é o seu objetivo? Quero fazer veterinária. Então, vamos lá. Você chegou aqui, né? Eu sou a tutora, cheguei aqui na sua clínica e eu estou aqui me queixando. Aí ele, não, mas eu só vou atender o cachorro. Aí ela, uai, mas o cachorro vai falar as coisas que ele tá sentindo, né? Qual é o problema que ele tem? Não, mas eu vou fazer os exames, tá? Mas você precisa fazer uma anamnese com o adulto, né? Com o humano. Com o humano. Não, essa parte aí, não. E qual era a motivação dele? A motivação dele de trabalhar com o cachorro? Com o cachorro era para não ter interação com Minimizar humanos. a interação com humanos. Minimizar. Só que eu falei assim, então vamos imaginar, o pet morreu, você vai ter que dar notícia pro tutor que o pet morreu.
Ou um gatinho chegou aqui estrupiado e você vai ter que resolver alguma coisa rápida. Ou, enfim, comecei a trazer vários Ele foi ficando Tem um cara pior. estressado lá na porta, lá na recepção, e você tem que responder para ele porque tá cara a conta do veterinário. Aí ele então, eu desistiu. comecei a trazer vários cenários que nunca passou pela cabeça dele. O que é ser veterinário? Aí sabe o que ele tá fazendo? Tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Que é, né, outra área, que é isso, o perfil dele é um perfil mais reservado, mais introvertido, beleza. Então, não é desmerecendo uma profissão ou outra. Não existe uma profissão melhor ou pior, ou que ganha mais ou que ganha bem. A gente está num mundo hoje que médicos não ganham tão bem quanto outros profissionais que estão se comunicando, que estão trazendo com foco na solução do seu serviço. Então, a questão não é a escolha da profissão, mas é a escolha adequada às habilidades que você tem, né? Ou que você até tem satisfação, porque às vezes você não tem aquela habilidade, mas se você quer isso mesmo, você vai atrás dessa habilidade. Né? E curiosamente, os jovens, os adolescentes que nos procuram, na maior parte das vezes, são mais introspectivos, porque as famílias vão em busca de melhorar a comunicação. Sim. E não vê Resolver o programa problema, como, né? não vê o programa como uma coisa mais integral. Então, esses jovens, muitas vezes, eles querem não ter que se falar com ninguém, não ter que socializar. E aí eu já vi adolescente procurando aqui eu falei, você vai precisar trabalhar com equipe, então você precisa convencer os seus colegas de trabalho aí eu trouxe para o contexto da escola, seus colegas de grupo, a fazer da forma como você está sugerindo. Não, eu pego e faço sozinha. Não, mas a dinâmica é você convencer os seus colegas de grupo. Trabalho em grupo. Porque você precisa trabalhar em equipe. E se irritou e saiu frustrada. E, no final, foi procurar no Google profissões que ela pode fazer sem precisar trabalhar em outras equipe. pessoas. Aí saiu lá arquiteto. Eu falei, arquiteto? Vamos lá. Então, vamos simular a vida real. Essa parte da Babi é ótima, entendeu? Ela, arquiteto, não precisa falar com ninguém? Não precisa trabalhar em grupo? Vem cá. Projeto, você está dentro da casa do cliente, vai entregar o projeto, você tem que convencer ele. Para quem você vai vender o projeto? Como é que o projeto vai chegar para você? Então, é vida prática. É vida prática. Habilidade de vida prática. A gente chama, né, academia de vida prática. Porque assim como você vai treinar seu músculo e quer que ele cresça, fique sarado, você vai ter que ter vai ter que treinar habilidade para sua vida. Sua vida é todos os dias. Então, não adianta você ler um livro e ignorar a prática daquele conhecimento. Você precisa ler um livro e pensar, bom, vamos lá para o meu contexto, né? Deixa eu ver quem é a minha mãe, quem é o meu pai, qual é o meu curso, quais são os meus objetivos, né? Eu quero o quê? O que eu quero com esse curso? Então, tem gente que não sabe. Tem gente que pega o curso porque o amigo escolheu, ou porque o pai mandou, ou porque a família tem uma empresa e aí vai fazer administração. O que mais tem é isso, né? Você vai na onda da outra pessoa. E aí, na hora que você precisa tomar a decisão, você... mas eu nem sei por que eu tô aqui. Eu vim pra cá porque... E só dá conta quando tá na universidade. Nesse processo do autoconhecimento, eu investigo muito a motivação. Qual é a motivação para você tomar essa decisão? Então, a gente usa matriz SWOT, sabe? As forças e as fraquezas, quais são as oportunidades que você vai encontrar diante desse projeto, quais são as desafios, né? As barreiras. Então, ela queria fazer uma universidade fora do estado. E qual é a motivação? Ela queria autonomia. Ela queria ter liberdade para poder perceber que ela era capaz de estar sozinha, sem a família. Sair de casa. Quando ela teve clareza disso, a motivação mudou. Bom, eu não preciso... Aí eu comecei a trabalhar em casa, minha autonomia, e agora eu não preciso mais sair do estado para fazer a minha universidade. Eu posso fazer aqui. E isso tira um peso do adolescente, porque ele tem tantas visões distorcidas, ele está com uma lente muito distorcida. Muito suja, né? E numa das dinâmicas, eu trabalho com estruturas libertadoras, também, que é uma metodologia ativa, de dar a voz até e trazer as mãos, o cérebro comunicando com as mãos. Então, uma era de desenho, eu dou 4 elementos e eles têm que usar esses 4 elementos para fazer um desenho. E eles têm um sentido. Então, eles, no final do desenho, eles começaram a interpretar o que aquele desenho que saiu de forma livre estava comunicando. E elas vendo barreiras, muitas barreiras que elas intransponíveis ali para elas. E a gente foi ressignificando cada uma dessas barreiras. O que está acontecendo aqui? Que isso aqui está impedindo?
no final, você vê ela saindo até... Mais leve, né? Leves, é isso. É porque é clareza, né? Clareza, consciência. Muitas vezes a pessoa tá cega mesmo e tá vivendo uma vida sem ver. Nossa, a cegueira é um peso muito grande. Eu me identifico muito com esse caso específico, porque eu já passei por isso, né? Sim. Já fui um jovem perdido, não sabia quem eu era, e fiz uma escolha equivocada do curso de contabilidade, depois tranquei, mudei, né? Me formei em administração. Fui realmente pro meu lugar de expansão, né? O lugar que eu tenho facilidade de expandir. E realmente a gente fica perdido e a gente se sente horrível, né? Se sente, tipo, eu não sou bom, não sei fazer nada. Sim. E muitas escolhas realmente a gente faz inspirado no pai ou na mãe, ou no que dizem que é melhor, no que o professor lá que você gosta diz que é melhor, ou como uma forma de fuga, né? Como Sim. vocês trouxeram. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês e pela forma, né? Essa abordagem aí prática. Eu falei no podcast com a Camila, diretora do Colégio Liceu, e eu falei essa questão, né, da importância de ter a prática, porque quando eu era adolescente eu tinha dificuldade de me concentrar em algumas matérias, porque eu não conseguia entender a conexão entre a prática. Por que eu estou aprendendo isso aqui? Eu não consigo ver a prática disso, né? Eu Sim. sentia falta da prática. Ela diz que realmente é um gargalo em muitas escolas e tem algumas poucas que estão tentando trazer mais a prática. Sim. E eu sempre bato, concreto, né? Nesse martelo aí, vamos trazer mais prática. E eu vejo que vocês têm essa bandeira, então, parabéns, né? Fico admirado com isso. Obrigada. Agora, de todos, eu vi que tem muitas frentes, né? Muitas frentes que vocês atuam. Deve ser muito trabalho, deve ser bem corrido, né? A rotina de vocês, falar com todos esses públicos. Mas no fundo, assim, é tudo um trabalho, é o mesmo trabalho, adequando ali cada perfil, a cada faixa etária, porque tem lá a pirâmide, né, das Sim. necessidades humanas, então a gente tem que se adequar à faixa etária. E de todos esses públicos, se vocês pudessem escolher um, eu vou perguntar individualmente, porque às vezes é diferente. Qual que vocês mais gostam de atuar? Primeiro, vamos começar na Mariana, depois a Bárbara fala. Por quê? A Babi, eu já sei a resposta. Uma pergunta mais completa ainda. Qual é o público predileto? Por quê? E qual é o maior desafio e o que, né, a maior vantagem de trabalhar com esse público? Tá. Primeiramente, você está me colocando numa sinuca de bico. Por quê? Hoje eu atuo em todos, né? Você vai me ver na Grow Kids, na Teens, nos pais, na escola e no aniversário. Mas aquele que me enche os olhos, que me traz aquela satisfação plena, é o Kids. Eu sou apaixonada por essa fase da infância. Eu tenho 3 filhos. Se eu pudesse e o dinheiro desse, eu teria mais. Porque a criança, para mim, ela é pura. É literalmente uma página em branco. E, muitas vezes, a sua construção, né, o que você planta ali na infância, sai com base no que você plantou e com base no que tinha no solo, né? Então, essa fase da criança, para mim, é a mais realizadora. O desafio é que, assim como ela também é pura, ela também é instantânea, né? Impulsiva. Ela é cheia de energia, né? Mesmo as crianças que estão passando por uma situação de trauma, uma situação, por exemplo, de depressão, ansiedade de separação, às vezes uma constipação, que também tem como origem, né, a questão emocional. Então, ela chega ali para mim, às vezes, travada, fechada, ou o contrário, aí vem a hiperatividade, a ansiedade, aí, né, o transtorno que traz também o excesso. Então, é isso, ou ela vem muito pequena, ou ela vem muito expansiva. Então, essa sintonia que eu preciso fazer entre o que é, de fato, a criança, o que se espera dela e qual é o desejo, né, a satisfação do desejo, é o desafio. É você conseguir enxergar além do comportamento. Que eu costumo falar para os pais, imagina, esse comportamento é a ponta do iceberg. Você não pode definir a sua criança por essa ponta do iceberg. Em nenhum momento você passa lá, navegando com seu navio, olha o iceberg e fala, esse iceberg é pequeno, ele se resume a essa ponta. Não, você precisa mergulhar, você precisa ver o que tem ali de baixo, né? E provavelmente embaixo vai vir outras coisas. Então, a fase da infância, para mim, tem essa analogia. Ela é maravilhosa por isso, porque ela é livre, criativa, espontânea, mas ela é desafiadora porque você só está vendo a ponta, você precisa mergulhar. E aí, para mergulhar, você precisa de muito oxigênio, você precisa de muito tempo, você precisa de muita energia, de muito conhecimento, de muita disposição.
Então, eu costumo falar, dentro da área da psicologia, tem uma regra, né? Que fala assim, eu não atendo criança, porque nunca é só a criança. Sempre tem que atender os pais da criança. E aí, eu falo isso, eu atendo a criança porque eu quero atender a criança e os pais da criança. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, é o que também me motiva, né? Você perguntou assim, então, o que mais gosta? Criança, o desafio é justamente por ser uma criança e o motivador é porque você não é só a criança, né? Você precisa trazer mais pessoas para o time, né? Uma jogada em time. 100% que a criança não é separada do pai. Inclusive, se eu pudesse colocar leis, né? Novas leis, mudar algumas coisas no sistema, uma das coisas que eu mudaria no sistema educacional, como obrigação mesmo, os pais deveriam ter aulas, né? O pai vai lá, matricula o filho, e aí o filho tem que ir lá, né, de segunda a sexta, ter a aulinha, mas o pai deveria ter uma aula, sei lá, à noite, né? Que Sim. geralmente trabalha. Pelo menos uma vez na semana, ele deveria ficar, sei lá, das 8 às 10, tendo aula com um professor que dá aula pro filho. Ou para aquele professor que trabalha com educação emocional. Sim. Para ele ajudar o pai a autogerir as suas emoções Isso. e... Não prejudicar o ensino que ele tá dando pro filho. Ele aprender a lidar com as emoções do filho também, né? Porque muitos pais, eles não sabem lidar com as próprias emoções e não sabem lidar com a dos filhos. E a criança, ela é reflexo do do pai e da mãe. Então, se o pai tá mal, se a mãe tá mal, ela vai ficar mal. Se eles estão bem, eles vão ficar bem. Diego, essa lei já existe na GROW, tá? Na GROW é o seguinte, ao matricular o seu filho na GROW, criança ou adolescente, uma vez por mês, não é por semana, mas uma vez por mês existe uma reunião com os pais, ao vivo, online, para que ele entenda quem é o filho, para que ele veja o resultado do filho ali, não o resultado numérico, mas o resultado qualitativo, subjetivo, personalizado. O seu filho, quando soube o que é comunicação violenta, não violenta, ele trouxe essa fala. Ele falou isso? Falou. Né? E você sabe o que é comunicação não violenta? Mais ou menos. Então, vem cá. Comunicação não violenta é... Então, foi isso que o seu filho aprendeu e você está aprendendo aqui agora. Tá bom? Tá bom. Então, combinado? Combinado. Então, essa lei a gente já aplica lá, né? Com esses encontros mensais. Todos os pais estão presentes? Adivinha? Não. Não é uma taxa de presença completa, deveria ser obrigatório. Né? Aí eu preciso, então, implementar multa Devia agora. Ter multa. Multa o pai que não vai para reunião. Agora a gente precisa ter multa, né? Mas, assim, é óbvio que a gente está ainda chegando, né? É isso, a GROW nasceu em 2022 de uma forma ainda muito impulsiva e empresa mais mesmo. Imersões, a gente trabalhava mais imersões. Imersivo, Essa estrutura de aulas semanais é uma coisa tem um mais ano, recente. Tem mais ou menos um ano que a gente está, de fato, assim, com turmas divididas, recorrentes e tudo mais. De 2022 até 2024, a gente tinha essa proposta imersiva com datas comemorativas ou datas de encontros, e aí sim era o encontro em grupo, né, pais e filhos, com essa separação também do conteúdo. Em 2023, a gente fez um que era uma tarde inteira, com várias ilhas, né, várias oficinas. Aí tinha... segurança da informação. Então, a gente chamou um técnico, né, um professor, que trouxe para os pais, para os adultos, porque aí tinha avó, tinha tia, tinha tudo, a importância da segurança da informação. Porque hoje em dia você dá um celular para seu filho sem saber todos os riscos que você está correndo. Você, como adulto, corre riscos ao entregar um celular para seu filho. Além dos riscos que ele, como criança ou adolescente, sofrem. Mas não, você acha que você está fazendo um bem. Nossa, não... Vai ser ótimo para o meu filho ter um telefone. Só que aí esse profissional, ele traz essa clareza, né? Da importância que é você ter essa consciência do perigo que você está sentindo ali, né? Da porta que você está abrindo para a maldade, para todos os crimes, inclusive. Crimes, né? São crimes mesmo. Sim. Que acontecem dentro de casa através do telefone, através da babá eletrônica. Eu lembro que ele... Teve a polêmica lá do Felca, né? Vocês viram? A adotização, né? Essa parte aí é mais pesada mais ainda, pesada né? ainda, né? Que é você ver na criança uma fonte de renda, né? Ali, uma fonte de estímulos que não são naturais, né? É você projetar algo que é a sua necessidade projetada na criança. Sim. Crime. Isso é crime.
Você tem que verdade. respeitar as necessidades individuais. Óbvio que você não vai atender, é diferente. Respeitar e atender são coisas distintas. Mas você ter essa consciência, essa informação, poucas pessoas têm. Então, a gente promoveu isso, né? O nosso intuito não é deixar o conhecimento parado com a gente. E nem compartilhar só com a criança ou com o professor. É fazer com que todas as pessoas, como a Babi trouxe, essa ideia da tribo, ela é nosso propósito master. Todas as pessoas, elas são responsáveis por crianças, adolescentes que vão formar a sociedade. Hoje a gente fala, né? Ai, que sociedade de merda. Poxa, o que você está fazendo para melhorar? Né? Você está cuidando de você? Está cuidando dos seus? Ou você só está esculhambando, Criticando. Criticando e rezando para que um dia alguém faça alguma coisa. E esse conceito aí, ele vem de Platão, a República de Platão, né? Sócrates escreveu lá que a questão da tribo, né? A educação dos filhos, os filhos que nascem ali na cidade, Sim. para eles é o filho da cidade, ele não é o filho da Da família. pessoa, É filho da cidade inteira. Então, todo mundo tem responsabilidade Sim. de educar aquele filho. E o mais doido, aí vem para as tribos africanas e as brasileiras, que eu também conheço algumas, eles têm esse conceito também, que o filho de um casal de indígenas ali, ele é filho da tribo inteira. Sim. Sim. É E porque a é ele que vai perdeu isso, representar, né? né? E as pessoas perguntam o que acontece com a geração passada. A gente sobreviveu, a gente era diferente, era um adolescente diferente, agora tá tudo... Porque antigamente, um vizinho podia dar uma bronca no teu filho que estava fazendo alguma besteira na rua enquanto você não estava vendo. Hoje em dia... O porteiro participava, né? O professor podia chamar a atenção e estava... Tudo bem que existiam os desequilíbrios, existiram os assédios, mas hoje é impossível. Assim, às vezes uma escola chama para conversar sobre o filho e os pais já chegam totalmente na defensiva. E a gente vê que até as escolas também já entram na conversa na defensiva. O que vem por aí? É. Porque a responsabilidade, o que eu percebo hoje, ficou exclusivamente para pai e mãe. Então, se deu errado, é culpa, normalmente, da mãe, né? Mas ficou exclusivo. Então, assim, a escola fala isso, se aprende em casa. Os vizinhos falam, é em casa. E ficou tudo em casa. O Sim. vizinho fala assim, ó, você não vá mais para casa do fulano. fulano. Você está proibido de ir para casa do fulano. Por quê, mãe? Porque essa família aí, ó, não presta, não. E não tem mais essa integração Difícil. que era cada um trazendo, contribuindo, percebendo uma coisa que não estava legal e chamando atenção, e educando, e orientando. Não é só dar bronca e enfim, punir uma criança, mas orientar. Isso é melhor dessa forma. Eu conheço alunos em que a mãe é mãe adotiva das amigas. Porque tem um ótimo relacionamento. Sim. E aí as amigas conversam com ela e essa mãe está contribuindo para esse ecossistema. É verdade. Ela não está substituindo a mãe das amigas, mas ela está ali abrindo um canal para comunicação. Porque essa mãe, no dia que identificar alguma coisa que não está legal, com certeza ela vai Pontuar pra acionar outra. e vai pontuar. E é muito bom porque traz visões diferentes de vida, percepções. Isso tudo educa, isso tudo faz parte. Eu me lembro de uma vez... conversando, recebi uma queixa de que meu filho conversa muito em sala de aula. Eu falei, meu Deus, vocês estão lascados mesmo, porque assim, são 3 gerações de tagarela. O DNA dele, fortíssimo, alelo dominante, é alelo dominante a comunicação nele. Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente faz? Eu dou um pouco de consciência aqui, de que atrapalha, de que não é desrespeitoso com o professor e tal. E dentro da sala, como é que você faz para que possa ser Equilibrado, melhor, né? Porque também não tem como ele isso. deixar de ser comunicativo. Não tem. Que é a natureza dele. E para que não crie um trauma, né? Para que ele não se depois feche pega lá no na frente, mercado, né? nunca mais eu quero falar. Sua área aí, Agora favorita. é a sua parte, né? Minha Vamos lá. parte favorita, gente, são os adolescentes. São os adolescentes. Primeiro, por quê? Você pergunta por quê. Porque eu acho que é uma fase incompreendida dos adultos. É muito desafiadora, porque a gente já pensa, já vê como um mini adulto, a gente já vê lá, às vezes já está com bigode, às vezes já está peludo, às vezes já está com peito. E a gente espera uma atitude, espera um comportamento, espera uma mentalidade que não está pronta ainda. Então, eles também entram nessa confusão que o adulto faz, desse luto da infância, e perdem um pouco da sua identidade. E os que ainda querem lutar por essa identidade vão de forma
distorcida, vão pelo caminho mais doloroso, que é conflito, rebeldia. Então, eu curto muito por acreditar que é incompreendido, por ajudar no desafio, assim, dentro da sala de aula, o maior desafio é lidar com aquela cara de tédio que eles têm, que vem, né? Agora, também entender que faz parte, que não é porque estão achando tudo um saco, mas é porque faz parte da fase, faz parte da idade. Eu até falo, gente, vamos embora, movimenta aí, vamos ficar em pé. Então, o desafio é o engajamento, principalmente que é inglório, porque o horário da minha turma é 5 horas da tarde, numa Sexta-feira, a turma dela é sexta, de 5 a a energia 7. está lá embaixo, assim. Então, eu preciso levantar muitas vezes eles, porque estão vencendo fisicamente cansaço. Agora, a vantagem é que a gente vê o resultado e a gente vê liberdade nos olhos deles, a gente vê empoderamento na postura, a gente vê os depoimentos, a gente vê mães emocionadas porque conseguiram melhorar o relacionamento com os filhos. A gente vê vida. A gente vê vida. O Teens, ele já entra na parte de descoberta do curso ou não? Entra um pouco. Eu ia falar do Gabriel até, que foi... Lembra que ele falou que ele descobriu vários limites, né? Vários comportamentos limitantes ele descobriu no curso, porque ele trabalhou muito essa questão da identidade, né? Dos comportamentos traumáticos ali. E mudou, inclusive, a forma dele de estudar. Sim. E o resultado que ele alcançou foi muito melhor a partir da formação no curso do que se ele tivesse seguido a orientação, por exemplo, da escola, da família. Então, a forma dele se ver fez com que a forma dele agir mudasse. E a forma dele de agir mudando alterou o resultado, vêm. entendeu? Entendi. Isso que você trouxe, muitas matérias eu não fui bom porque eu não entendia, não tinha sentido para mim. É uma coisa que a gente clareia muito ali. Porque o desinteresse pelos estudos vem de forma muito acentuada. Porque é cobrado, é imposto, E ele né? não entende. Por que eu tenho que aprender matemática? Por que eu não vou fazer matemática? Eu sou de humanas, eu odeio matemática. Tá, por que você precisa aprender matemática? Quais são as conexões, as sinapses que o seu cérebro faz? Por que física? Até para atravessar uma rua, você precisa saber física. E o seu cérebro vai passar a fazer isso naturalmente de forma muito mais eficaz do que quem não passa por essa jornada de aprendizado contínuo e desenvolvimento do cérebro. Então, a gente vai trazendo um pouco mais de clareza para eles por que eles têm essa fase dentro da escola, a importância de cada um desses componentes e vamos vencer. Você está achando tão chato? Eu lembro que tinha um aluno que ele odiava a escola, ele odiava estar dentro da sala, ele odiava tudo, só que ele ficava mais tempo na escola. Aí teve um final de ano que a gente fez uma colônia de férias, e aí todo mundo fez um jogo, e no dia ele não podia porque ele tinha aula. Eu falei, amigo, você que mais detesta a escola, fica mais tempo. Porque ele ficava de recuperação, ele não fazia, ele não estudava, chegava na aula, ele estava desenhando. Mas ano aí que vem, a ignorância, né? Que é literalmente a ignorância. Entra no modo rebeldia e não vê que está se sabotando. O fato dele estar desenhando durante a aula faz com que ele tenha que ter professor particular em casa para aprender o conteúdo que o professor está ensinando na escola e ele não está aprendendo. Então, ele tem que aprender isso em algum momento. Que horas? Saindo da escola, ele vai para casa e tem professor particular. Aí ele precisa aprender com o professor num tempo menor o conhecimento que é dado durante o dia, né, na escola, e a prova, ele precisa ainda saber fazer a prova, né? E aí ficava completamente fora da realidade dele. Então, você não gosta da escola? Não, não gosto. Mas o fato de você estar na aula sem prestar atenção vai fazer você ficar mais tempo ou menos? Quais são os Vai ganhos? ficar mais tempo. Então, para você ficar menos tempo, o que você tem que fazer? Tenho que entregar, tenho que não sei o quê. Então, você consegue, Vira com chave. esse objetivo de ficar menos tempo, não é com o objetivo de ser o melhor aluno, mas com esse objetivo de você ficar menos tempo durante o ano na escola, de você ter que ter menos aulas particular, o que você precisa fazer? Pronto, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Beleza. Expande a mente, Não sabe? tô A vantagem dizendo- é essa, porque quando você consegue virar essa chave e ampliar a visão de mundo deles, porque eu questiono, faço muito essa conexão com vida adulta. Ó, a vida adulta é isso. O que você espera da vida adulta? Vamos supor que seu pai, esse menino, uma vez eu fiz uma provocação, vamos supor que seu pai permita que você pare agora no 9º ano. Você está livre. O que você faz da vida? O que você espera do seu futuro? Você está livre, você não precisa mais fazer nível médio.
Ele não tinha parado para pensar nisso. Que tipo de emprego você pode ter? Quanto você pensa em ganhar? Quanto você pensa em gastar? Como é que seria? Então, assim, vai virando uma chave que a gente pensa que é óbvio. Não é, né? E quando vem da né? família, vem em tom de cobrança, vem em tom de... vem agressivo demais. E quando eu trabalho em reflexões, em perguntas com respostas, que eu espero a resposta, porque eu quero que ele pense sobre aquilo. E aí a gente vai vendo ampliando a visão, essa amplitude da visão de mundo. Clareza, e isso que né? move a nossa transformação. A transformação vem de dentro. Quando a gente não vê sentido, a gente não consegue fazer esse movimento que é doído. Mudar é doído. Não consegue agir com consciência, né? Entendendo por que eu estou fazendo Por que aquilo. eu estou fazendo. Então, esse caso do Gabriel que a Mari trouxe, ele ficou super orgulhoso por gabaritar em 7 provas e achando que não ia passar de ano no início do ano. Deu Então, a motivação no final, certa. ele gabaritou em 7. Ele fala, cara, mudou minha vida. Eu lembro que ele queria ir para a UNB. A gente fez um evento na UNB e ele estava lá. Eu falei, faz o seguinte, vai lá no campus, visualiza a sua vida lá no campus. Então, em determinado momento, ele saiu do stand e foi lá se ver naquele espaço, ver como seria, conhecer o que era a vida dele ali dentro daquela universidade. Porque isso te dá motivação. Sim. Cara, é isso que eu quero. Eu vou estudar pra caramba porque eu quero estar nesse lugar. Ou não é isso que eu quero. Então, será que eu preciso sofrer tanto para passar numa federal, me frustrar, minha família, não sei o quê? Se eu não quero estar naquele lugar... Então, usando esses recursos, como eu falo de vida prática, vamos lá para a realidade, a gente expande muito a visão, a mente deles e eles chegam nos resultados. Exatamente. É que falta muito professores realmente com essa visão de visualizar cenário prático, né? E realmente eu senti falta disso, tanto na escola como na escolha, né, do curso universitário, como eu imagino a minha profissão na prática. Ninguém fez isso comigo. Eu fiz até um teste vocacional que no final não serviu de nada, porque era um modelo muito antigo, tradicional. E agora eu vou bater no modelo, né, da educação brasileira, que se você parar para comparar com o modelo americano, né, e não só americano, europeu também, na escola da Inglaterra, enfim, eles têm uma questão de adaptar ao perfil do aluno as matérias, né? Então, não é todo mundo passa junto nas mesmas matérias, no mesmo grau. Você tem, sei lá, tá na 6ª série em matemática e você está na 4ª série em português. Aí depende do seu nível da sua bagagem, e você escolhe ali, né? Baseado, tem um apoio ali, né? Para ajudar o aluno a escolher as matérias que ele vai fazer e qual o nível da matéria de acordo com ele. Então, às vezes, ele vai se formar ali, vai sair ali do ensino médio para a universidade e ele não fez todos os níveis de matemática, porque ele não precisa, né? Porque pelo perfil dele ali, tudo que foi conversado desde novinho, entenderam que ele é bom, às vezes, em artes. Então, ele vai ter mais aula de música, vai ter mais aula de pintura e ele já vai preparado para ir para a universidade de artes, ou de literatura, ou de tecnologia. Sim. E vai respeitando, com as habilidades né? necessárias para aquilo que ele tem. Ou até você pode desenvolver, porque eu vejo muito também... Eu tenho uma prima que mora lá, né? E um irmão gêmeo dela mora na Austrália. Então, a gente conversa muito sobre esse sistema educacional. Os filhos deles têm mais ou menos a idade dos meus. E aí, ela fala isso. Ela fala assim, os 2 dela são muito bons em esporte, né? E aí, bem aquela história americana mesmo. Um é do beisebol e o outro é do futebol americano. E aí, ela fala completamente diferentes, os 2 entre si, mas com essa habilidade do esporte em comum, porque ela também era atleta. E aí, você percebe que, mesmo que o objetivo dos 2 seja esse, de ser atleta, como cada um tem instrumentos, né, humanos ali diferentes, o processo de formação é completamente diferente. O objetivo é até o mesmo, né? Mas como cada um tem uma bagagem diferente, então cada um vai por um caminho diferente, né? Respeita a individualidade, exatamente. Né? Adaptativo. Parece uma loucura quando você pensa, mas às vezes é até mais fácil. Mais fácil. Porque você vai encontrar Tem menos barreira. menos barreira. Menos barreira, menos resistência. A gente, dentro do nosso programa, a gente tem o tema da aula. Mas é isso, as atividades, as habilidades, elas vão ser construídas com a bagagem que o aluno traz para aquele momento,
treinamento, né? Sim. Várias vezes a gente promove ali uma estrutura de aula, só que quando eles chegam, a gente vê que, opa, Mudou. ajusta. Né? Recentemente aconteceu isso, você me fez lembrar. Aí eu fiz, a gente tinha aula de CNV e CNV, o que a gente trabalha normalmente? Como a nossa comunicação para que nossa comunicação não seja agressiva. Então, usa lá os componentes para a nossa comunicação não ser agressiva. Só que eu observando eles, não, eu não consigo falar assim. O outro, não, também não fala assim. Eu falei, gente, a comunicação deles não é agressiva. Então, vamos inverter. Agora, vocês vão trabalhar como responder a uma pessoa comunicação agressiva. Uhum. Porque é um público que normalmente recebe uma comunicação agressiva. Eles não são emissores da agressividade, mas eles são receptores. A comunicação deles já é não violenta, mas eles recebem uma comunicação violenta. Ela precisou mudar completamente. Assim, o tema é o mesmo, mas ela precisou mudar o ponto de vista, né? E no meio da aula. No meio da aula, eu percebi isso. Eu falei, gente, então... Vamos fazer o contrário, vamos virar. E até isso de entender Aí também vou contribuir para uma crítica ao modelo educacional, que as escolas não percebem nem como o aluno aprende melhor. Então, se ele é mais sinestésico, ele precisa realmente escrever o caderno o tempo todo. Se ele é visual, ele só olhando ali os slides já pegou, ou só está ouvindo. Então, assim, não, todo mundo tem que copiar o caderno, e se não copia o caderno, recebe uma crítica. Ou, assim, Eu me formei quase sem copiar nada. Tá assim, caderno vazio. Vazio, pois é. O do meu filho também é vazio. E até eu mudar a minha visão quando eu vejo o caderno vazio. Mas como assim? Você está aprendendo como? Então, já houve uma fase de eu questionar. Porque ele não senta e fica 2 horas na frente do livro, lendo, não sei o quê. Respondendo, né? Mas quando vinham os resultados, estavam bons. Então, o que ele identificou? Ele aprende dando aula. Sim. Então, ele tem um quadro branco. Ele chega, vai estudar, ele lê, aí ele está lá dando aula, está na dúvida disso, ele lê o livro, continua, e com isso ele vai assimilando o conteúdo e vai memorizando de fato, aprendendo de fato aquele conteúdo. E isso vai ajudando. No dia a dia, agora, ele perde os pontinhos do caderno. Aí ele tem que lutar mais, né? Tem que lutar mais, porque os pontinhos do caderno ele fica sem. Mas dá pra você ver como é um modelo rígido até demais, engessado, né? Porque, com certeza, os professores sabem que ele não anota, não é porque ele não quer ou porque ele não tem habilidade de anotar. Ele não anota porque ele não vê necessidade da anotação. E ele é punido por não anotar. Olha que absurdo. É verdade. Já passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu espero que isso mude. As escolas precisam muito dessa consciência, né, de treinamento assim, dos professores. Até o curso de pedagogia talvez tenha que mudar, porque né, preparar para essa adaptação. E outra coisa que eu fiquei admirado, que eu vi um dia desses né, no Instagram, foi uma escola no Texas, que começou tem pouco tempo e já está bombando, assim, né? Está com milhões de seguidores já lá no perfil do Instagram. Que eles têm um modelo muito diferente até dos Estados Unidos mesmo, né? É um modelo mais para, pelo que eu vi ali, crianças até uns 12 anos. E eles têm 2 horas de aula de informação prática. Eles usam IA, inteligência artificial. Para passar o conteúdo. E o resto é educação emocional, esporte, arte. E tem o diferencial aí que eu fiquei apaixonado, que é um dos projetos que eu quero também levar para as escolas, que é empreendedorismo. Eles têm empreendedorismo para menino de 10, 12 anos. Eles fazem, tipo, vamos um dia, vamos ficar uma semana tocando projeto de food truck. Aí eles fazem food truck e vendem, as crianças vendem, as crianças que fazem comida, as crianças que fazem o negócio inteiro ali. Tem que funcionar. E provavelmente essas aprendem até mais do que se tivesse na teoria, né? Aprendem mais matemática e mais outras coisas do que se tivesse lá no quadro. E aí levar o empreendedorismo eu acho legal, porque é uma forma de colocar na prática, né? Exato, a criança se vê ali também como é que é ter um food truck? Como é que é tocar um Airbnb? Que é o caso que eles falam. Eles tocaram um Airbnb. Né? Legal. E recebeu uma das melhores avaliações ali, mais do que muitos usuários. Então, e vai adaptando, né? Como
é um empreendedorismo com a turma inteira, cada um tem um papel. E aí o Sim. papel que ele vai... Quem vai cozinhar... Aí é o tem perfil, tem aí é o perfil perfil. mais de manual, tudo mais. Quem vai fazer a parte de marketing é outra criança. Sim. Então tem esse negócio de trabalhar em time, né? Exato. E aí você vê, não é imposição. Todos agora vão cozinhar. Cara, não, eu não gosto de cozinhar, eu não tenho habilidade de cozinhar. Não, mas você tem que aprender a cozinhar, porque tem que ter. Não. E um diferencial, eu imagino que muitas escolas vão estar ouvindo, vão falar, na minha escola também tem isso, porque eu tenho o dia X, que é o dia que eles fazem uma grande feira e vendem as coisas. Agora, o quanto eles foram desenvolvidos, por quanto tempo eles ficaram sendo treinados para, naquele dia, Vender, show, né? vender. O que eles aprenderam sobre vendas? O que eles aprenderam sobre produção? O que eles aprenderam sobre marketing? O que eles aprenderam... Esse mês de outubro, a gente está trabalhando no Kids o show de talentos, né? E é justamente a construção. Quem você é, o que você faz bem, o que você não faz bem e o que você gostaria de fazer bem. Né? Então, as habilidades, comportamentos, habilidades e atitudes, elas podem ser analisadas e costuradas, digamos assim. E aí vai culminar num show no final do mês, né, dia 25, onde eles vão apresentar isso para as famílias. E as famílias já estão, assim, ansiosíssimas, porque na cabeça do pai, o filho é bom de futebol. Só que na cabeça do filho, ele é bom de outra coisa, entendeu? Tem um lá que é rapper, que agora ele já tem as letras do show de rapper. E na cabeça do pai, não, ele é ótimo em futebol. Ele é ótimo, porque o pai tem uma visão recortada, não vou dizer limitada, mas recortada. Enquanto a criança que se vê, que se reconhece, ela tem um mundo. Então, eu tô assim, ó, mediando conflitos do dia 25. Faz parte, é o desafio, né? De encarar essa mudança. Né? E até para que eles possam enxergar o filho deles de outra forma, né? Porque é isso, meu filho só gosta de anime. Cara, mas não é o anime que você vê, é o anime... O que é o anime que ele vê? Por que ele gosta desse anime? Porque nesse anime tem uma história de uma menina que não sei o que... Então, ele não gosta do anime. Ele gosta da história, né? Daquele desafio, da superação. Não, meu filho só gosta de anime. Meu filho não vê nada, só anime. E aí você cria uma visão recortada, né? Limitada ali do seu filho. E aí você nem estimula ele. Aí você até limita. Não, chega de ver anime. Poxa, por que você gosta tanto desse anime? Onde tem isso também que não seja só no anime, né? Sim. E aí Por isso que tem que ter a construção da família. Tem outro ponto aí, né? Da questão do motivo de muitas crianças estarem com... Crianças, adolescentes... jovens que estão na UNB, Universidade Federal, o índice, né, essa palavra não sei se é muito boa falar, né, no YouTube, mas se autotirar dessa vida, né, da pessoa, sim. Esse índice alto porque elas não se veem pertencentes, né? Sim. Geralmente esse é o motivo. E aí eu tenho um ponto de vista, posso não estar certo, mas é o meu ponto de vista, de acordo com uma linha de estudo, que a partir dos 12 anos, e sempre foi assim, na verdade, nas épocas antigas ali, né, de Jesus para até pouco tempo atrás, a gente entra na idade adulta, entrava com 12, 13 anos, já é visto como adulto. Era um mini adulto, né? E aí hoje, não, né? Hoje é criança, tudo... É criança, mas eu acredito que ela tem que começar a receber algumas responsabilidades para se tornar um bom adulto. Sim. E aí, quando ela não recebe essas responsabilidades a partir dessa idade, porque ela já tem essa necessidade de pertencimento, e o pertencimento ele vem como? Servindo. Sim. Servindo ao próximo. Como eu pertenço à minha família se eu não estou servindo a minha família de alguma forma? Né? Você começa a sentir o quê? Você não tem uma função, inútil. Né? E aí tem esse sentimento de inutilidade, de, poxa, eu não sirvo para lavar um prato, não sirvo... Às vezes... tem, né, criado lá, mimado, né, o pai e a mãe, às vezes teve dificuldade lá na infância, quer dar uma vida melhor para o filho, e aí tem lá a doméstica que cuida de tudo, que faz tudo, né, nem a cama ele arruma. Então, ele vai perdendo essa função mesmo, né, de, você já tem capacidade tem criança de 8 anos cozinhando, né? Sim. Então, você tem capacidade já de lavar uma louça, de arrumar sua cama, seu quarto, de lavar o carro dos pais, de cortar a grama, né? Às vezes com supervisão, vai ter alguém ajudando ali no começo,
né? De Fazendo errado. errado, E aprendendo de com o empreender, erro. né? Já a prova viva aí, as crianças menos de 12 anos estão tocando negócio. Sim. E por que a gente tira isso, né, do adolescente, pelo menos? Né? Porque ele já está um mini adulto ali, ele precisa ter esse senso de utilidade. Sim. Né? Não, e muitas vezes essa até não é nem a intenção, né? Porque muitas vezes os pais fazem isso com boa intenção, né? Não, meu filho, você vai ter tudo que eu não tive, né? A sua vida ela vai ser maravilhosa. A única coisa que você tem que fazer é estudar. Estudar para você, né, ser alguém na vida. Só que o ser alguém na vida implica em você saber a temperatura de uma água ao ferver, né? Implica em saber o produto certo para lavar e tal, né? A separação da roupa implica em saber que o banho precisa ter um tempo limitado, porque senão vai estourar a conta, que o ar-condicionado precisa ser desligado em tal horário, que a janela tem que ser aberta para a luz entrar. Mas não. E até complementando isso, às vezes essa criança talvez não vire um adulto que não precise fazer isso de fato. Mas será que eu sou capaz? Eu consigo aquela fazer? dúvida, né? Mas Eu o sentimento de consigo incapacidade, fazer. né? Que Cria gera, um né? sentimento de incapacidade quando a gente impossibilita ele de testar essas coisas. Então, teve uma fase também, me fez lembrar agora, de uma necessidade de autonomia de um grupo. E nessa reunião de pais, a gente trouxe essa demanda deles, e eu ouvi, olha, não, quando fizer 18 anos, vai. Mas e a preparação até os 18? Então, quer dizer, nunca fiz Vai nada. sem preparo nenhum. Vai sem preparo nenhum, se com joga. 18, é muito, é grande demais. Você vai aos poucos, vai caminhando, erra. E a permissão para errar, que também muitas vezes não é dada. Boa. Isso que a Mari trouxe a única coisa que você faz, você só precisa estudar. Eu observo na fala deles uma distorção sobre seu alto valor. Eles valem a nota que eles têm. Isso é o que eles acham. Sim. Então, se a performance na escola não for boa, eu não sou bom. Então, muitos fatores influenciam. E gera claro o que orgulho, não dá né? para generalizar. Tipo, não quero... Não sou, eu sou bom demais para lavar uma roupa, sou bom demais para lavar... Aí vai casar lá, vai ter problema com a mulher. Sim. Né? E Ou não, eu não tenho uma nota boa e não vale nada. Tanto pro mais pra ou pro isso, né? menos. Para bom ou para um. Ou ele só chega no resultado e foca naquilo e só... Aquele resultado, quando é bom, ele está satisfeito. Então, o cara que tira 9, quando ele tira 8, ele já dá uma queda. E ele é acostumado com esse sucesso. Não tem o exercício do erro. E o erro faz parte do processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, quando eu começo a namorar e aí sou traído ou levei um toco, pedi, não deu certo, aquilo já me gera uma frustração que eu não estou acostumado a lidar. E aí o impacto é muito grande. Então, são muitos fatores assim que envolve esse resultado final negativo. Então, é tanto a minha percepção de mundo, a falta de propósito, o que eu valho para minha família, ou um bullying muito, que hoje a Mari trouxe a questão do cyber, né? Dos perigos no universo tecnológico, digital. Né? Os bullying hoje não têm hora para acabar. Antes eu estava sofrendo um bullying na escola, eu chegava em casa, acabou aquele assunto. Estou livre, eu só vou viver esse contexto dessa pessoa agressiva ou do isolamento social por 4 horas. Hoje não tem hora para acabar. É 24 horas e tem um alcance que, às vezes, dependendo do que acontece, não adianta trocar de cidade. Então, isso é muito sério. Tem que ter uma estrutura emocional forte. Tem que ter uma estrutura emocional muito forte. E, às vezes, você vê o adolescente buscando no adulto esse apoio e o adulto não está preparado para apoiar. Também não sabe, né, o que fazer. Meu filho, larga disso. Para que besteira. Vira homem. Que apoio é esse? Ou coloca também um peso muito grande, ao invés de desequilíbrio o tempo todo. Ou coloca um drama muito grande naquela situação, de forma que o menino se sinta ainda mais vítima, ainda mais incapaz de resolver. Sim. De dar uma solução, não tem jeito. Aí vai na escola com uma comunicação que não é assertiva, aí a escola não resolve. Então, eu já falei com a escola, já falei com todo mundo, não há o que se fazer. Como assim não há o que se fazer? A gente sempre tem escolhas. A gente sempre tem possibilidades. A gente vive um mundo de possibilidades. Agora, será que eu estou pensando de forma assertiva? Tentei isso, não deu certo, ok, vamos tentar outra. Testa, opera.
não tem, o adulto mesmo, muitas vezes, não tem isso. Verdade. É um one shot. Eu tentei com a escola, não funcionou, acabou-se. Não tem solução. Desiste. Pais, prestem atenção, né? Escolas, pais, vamos revolucionar. Olha tanto de papo aqui, né? Polêmico que a gente trouxe de coisas que precisam ser ajustadas e não só escolas, pais, mas também governo, né? Vai que alguém aqui da política está assistindo e possa pegar um pouco dessas experiências, dessas reflexões, desses modelos internacionais, né? Que estão dando certo. A inovação na educação é necessária, não só a inovação de colocar IA, né? Mas a inovação de colocar enxergar o educação humano, né? humana, Enxergar né? o humano, né? De estruturas humanas, né? Inteligências humanas. Humanas, um equilíbrio. E aí, para fechar, eu queria que cada uma trouxesse também uma mensagem, uma indicação de algum livro, algum filme, algum modelo novo de educação que, se fosse implantado, revolucionaria, né, o nosso Brasil. Então, trazer essa mensagem final aí para as escolas, pais e políticos, né, do Brasil, dentro do que vocês acreditam que pode fazer a diferença nessa educação do Brasil. Legal. A minha mensagem é que a educação ela precisa partir de dentro, né? Por mais que você terceirize, que você precise contratar um professor de inglês, um professor de judô, um professor de natação, né? Mas que a educação que seja para o seu filho, que venha de você. Né? Por que você está contratando esse tanto de habilidade? Por que você está incentivando isso? Então, que você saiba se conectar, que você saiba se comunicar, para que você consiga educar. Porque a gente acha que educar é simplesmente chegar e impor uma mensagem, impor um comando. Não, não é. Isso não é educação. A educação parte de você conhecer o seu filho, conhecer a necessidade, conhecer o objetivo, alinhar tudo isso e comunicar de uma forma intencional. Então, quando a gente remete à educação com impacto, o impacto ele não quer dizer que ele é forte, agressivo. Não, ele pode ser um impacto positivo. Né? Um impacto que venha somar e transformar, e não simplesmente empurrar. Perfeito, maravilha. E você, Bárbara? Eu diria para os pais... Eu tenho alguns livros que eu acho importantes de leitura, o Geração Ansiosa, muitos já conhecem, né? O Cérebro do Adolescente, o Cérebro da Criança, que é uma linha muito interessante, que ele simplifica a linguagem, a comunicação ficar acessível para todos. E a gente trouxe um pouco do social, de fato. A gente falou muito no universo um pouco mais de classe média. Aí eu destacaria a necessidade da educação, principalmente para as crianças das escolas públicas que têm menos acesso, menos recursos e, de fato, saem uns passinhos atrás na importância da inteligência emocional mais do que tudo. Porque são os que mais vão ser exigidos ter um fortalecimento dessa musculatura emocional para a vida. Porque tem muitas desvantagens. Não vão ter pais mais esclarecidos, que vão querer ler um livro. Muitas vezes não dá, não tem como. Não vai vir dali. Tem referências negativas muito fortes. A gente vive num mundo que estimula muito o consumismo. Com as redes sociais isso está mais acentuado. E toda criança, com o poder aquisitivo que tem um celular e tem uma rede social. Então, isso desperta nelas essa vontade, essa necessidade de pertencer ainda mais. Então, eu vou ganhar dinheiro sensualizando, é uma forma, eu vou ser youtuber. A gente tem um trabalho social na Estrutural também, e a gente escuta deles falando, eu quero ser youtuber, assim como tem o que eu quero ser advogado. Então, como é que a gente ajuda essas crianças a realizar esses sonhos? Tem como fazer isso, desenvolvendo principalmente a autoestima, o autoconhecimento, o fortalecimento da sua inteligência emocional, o desenvolvimento da sua inteligência emocional e tornando potência os potenciais que tem ali, que muitas vezes são perdidos, são jogados, são tesouros enterrados. E aí, no final das contas, a gente vai ter que prestar conta desse servo inútil que enterrou um tesouro de centenas de milhares de crianças que chegam na adolescência e evadem da escola porque não estão vendo sentido naquilo, e não há outro caminho que não seja pela educação para uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida equilibrada, em todos os sentidos, bem-sucedida, no sentido que cada um tiver também sobre essa palavra. Não tem outro caminho que não seja educação. Concordo 100%. Mariana e Bárbara, parabéns demais pelo trabalho de vocês, né? Pela história de vocês,
pelo todo o conhecimento que vocês compartilharam aqui. Espero que a Grow, o desenvolvimento humano, possa crescer cada vez mais e levar essa mensagem, né? Essa missão que é imensa na educação. Podem contar com a nossa ajuda aqui. E eu Obrigada. queria, né, que vocês apresentassem também um Instagram, redes sociais que vocês tiverem de contato para as escolas, para os pais, para eles poderem, né, acessar vocês e terem um pouco desses talentos que vocês estão multiplicando. Legal. Bom, a nossa empresa chama Grow, significa crescer, crescimento. É grow.rpr, que significa reprogramar para recriar. Né? Então, grow.rpr. Reprogramar para recriar. E aí você vai ter a variação. Kids, teens, university, escolas, pais, né? Parents. Então, botando grow.rpr, já vai aparecer ali toda a demanda, né? Aí depende do seu objetivo, da sua faixa etária. Mas a gente tem o Instagram pessoal. O meu é Mariana Pinto, PC, de psicóloga. E os... Bárbara _Romeiro. Podem nos contactar, tirar dúvida, se ainda ficou alguma dúvida aqui, manda mensagem que a gente responde todo mundo. Isso. E interesse por alguma das demandas também, em qualquer um dos 3 perfis, dos 4, a gente está lá para responder e para ajudar. Nosso propósito de vida é isso, vamos transformar a nova geração, vamos parar de reclamar que essa geração tá assim, essa geração tá assada, vamos fazer mudanças, vamos botar a mão na massa e mudar de face e fazer um país melhor para os nossos filhos, que é o que a gente quer. A gente outro dia estava na dúvida, como que vai ser os médicos do futuro? Vamos mudar agora. É isso aí, né? Temos que mudar os profissionais, levar a educação para todos esses setores. Mais uma vez, agradeço demais a presença de vocês. A gente que agradece. Agradeço também você, telespectador. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like se você gostou, deixar seu comentário, interagir com a gente nas redes sociais. Nós temos, né, o canal Telos Mundi, mas também tem o Instagram, @TelosMundi, tem o Instagram do Educação de Impacto, que vocês podem seguir também, se quiser só ver a parte de educação do nosso canal. E até o próximo episódio.